Boa noite, bem-vindos ao canal Hugo Cauri. Uma vez mais para fazermos um pequeno vídeo relativamente à Palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. Continuo a usar a mesma tradução, a Bíblia, nova versão internacional com uma nova ortografia, mas diz Bíblia do Homem porque esta Bíblia, como já tinha dito, ressalva aqui os grandes homens da história, que foram grandes fiéis a Deus e ao Filho de Deus, ao Senhor Jesus, que receberam o Espírito Santo, que foram grandes profetas, grandes guerreiros, grandes pregadores e, portanto, de facto, é para sublinhar e ensinar-nos aqui a sermos melhores homens de Deus. Obviamente também há a Bíblia da mulher e, portanto, sublinha todas as mulheres que foram realmente grandes exemplos de servas de Deus e devemos aprender tanto com os homens, tanto com as mulheres fiéis, tentar imitar e agir de forma sincera e correta. Gostaria de vos dar notícias minhas, já não fazia um vídeo também há algum tempo. Estou bem, com um trabalho, um pouco mais cansado, agora tenho 6 dias de férias, portanto sempre dá para falar mais um pouquinho da Bíblia Sagrada, fazer uns vídeos, passar tempo com a família e espero também que estejam, no mínimo, bem. Nos dias que correm não é fácil, vivemos em grande pressão, com ideologias cada vez mais próximas das nossas casas, das nossas vidas, através da televisão, através da rádio, através de pessoas que convivem ao nosso lado e que estão, de facto, a ser vítimas dessa propagação errada e que eu até vou dizer aqui, vou usar aqui uma palavra mais pesada, mas que até assassina as mentes das pessoas, principalmente os jovens, das crianças, que são, apesar de todos nós sermos permeáveis uma ou outra situação, mas as crianças são muito mais, e elas que estão numa fase de recolher informação deveriam estar a receber informação saudável e não essas ideologias que defendem aquele conceito da liberdade abusiva e que são donos do próprio corpo e podem fazer o que quiserem, as escolhas que quiserem, mesmo sendo menores, os pais não têm autoridade perante eles porque a lei defende os mais novos, enfim, diversas atrocidades, diversas armas apontadas a esses jovens sem que eles saibam que estão a ser manipulados e que estão a ser encaminhados para um estilo de vida que não agrada a Deus, que é incorreto e de saudável não tem nada. E, portanto, posto isto, depois de praticamente 4 minutos para falar desta realidade, era precisamente devido a esta realidade e hoje de uma forma muito crescente que eu, num minuto ou 2, queria falar convosco e partilhar. Eu gostava que, se todos os telespectadores tiverem as vossas Bíblias, gostaria que acompanhassem a leitura. É muito pequenina e vamos fazer só uma reflexão deste texto muito pequeno. Eu gostava que os irmãos, irmãs, amigos, telespectadores, todos os presentes no vídeo pudessem ler esta passagem e acompanhar, que está no livro de 2 Samuel. O livro é segundo a Samuel, o capítulo 14. 2 Samuel, capítulo 14. E queria começar aqui
no versículo, aliás, no versículo 25, vai falar de um homem, que tem ligações ao rei Davi, aliás, era seu filho, e que tinha aqui uma característica muito específica. 2 Samuel, capítulo 14, e no versículo 25 diz: em todo Israel não havia homem tão elogiado pela sua beleza como Absalão. É este homem que nós vamos falar. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. E ficamos por aqui. Então, quer dizer que este homem, filho de Davi, Absalão, era um homem com uma beleza extrema? Era sim. Muitos eruditos dizem, muitos estudiosos, que ele é considerado, por todas as passagens bíblicas, o homem mais bonito da Bíblia. E tinha o homem mais bonito em termos físicos. Mas será que este homem, filho de Davi, Absalão, também seria bonito por dentro como era por fora? Será que o seu coração e a sua mente estavam virados para Deus? Não. Nós podemos, e eu até aconselho, ler, eu também já li esta passagem, na íntegra, perdão, só ver aqui um pouco de água. Ele perseguiu o pai, portanto, fez uma série de esquemas para conspirar contra o rei Davi, contra o próprio pai, e acabou por ser morto de uma forma muito natural, porque de facto congregou para ele próprio quase como um exército, um grupo de homens que o seguiam. Mas aqui é importante nós fazermos duas leituras. A primeira leitura é a primeira humana, a leitura humana, a primeira, que é o seguinte: bem, nós hoje em dia, quando nos cruzamos na nossa vida escolar, no trabalho, na escola, numa situação informal, nós olhamos muito para a figura exterior, para a beleza exterior. E quando vamos a uma entrevista de trabalho, a aparência física ou tem uma grande percentagem para que esse candidato ou candidata possa ter uma grande possibilidade de ganhar a candidatura e ganhar esse trabalho, esse lugar. Certo é que existem também pessoas, homens e mulheres, mas que são tementes a Deus e que, por serem tementes a Deus, fazem aquilo que o Senhor Jeová Deus e o Senhor Jesus Cristo ensinaram, que é: vamos ver como é que Deus olha para as pessoas, como é que elas escolhe. Será que é por serem louros ou louras, de olhos verdes, de olhos cor de mel? São lindíssimos, é verdade. A cor dos olhos lindíssima, a cor dos cabelos compridos, cabelos mais curtos, ondulados, lisos, uma pele sedosa, um sorriso lindíssimo. Mas será que essa pessoa é de facto um trabalhador ou trabalhadora honesto ou honesta, dedicada, séria? Será que essa pessoa tem bons conhecimentos da área onde se está a candidatar? É importante que nós façamos estas perguntas. Caímos, é verdade, caímos no erro de fazer esta análise
E eu dei o exemplo da entrevista, porque é muito comum, mas acontece em todo lado. Fazemos esta análise, olharmos com os olhos do mundo, os nossos olhos imperfeitos, e acabamos muitas das vezes por nos desiludir, porque a pessoa é linda por fora, mas por dentro não tem qualquer tipo de qualidades. E quando abre a boca para proferir o que quer que seja, nem tem qualquer tipo de riqueza intelectual, o seu vernáculo, o seu vocabulário, o seu léxico é pobre e acaba até por ser uma pessoa inútil para a atividade que nós estávamos a contratar ou para algum projeto que nós queríamos contar com aquela pessoa. Mas uma outra pessoa que possa não ter uma beleza tão grande pode ser uma pessoa, e é assim que Deus vê as pessoas, pelo coração e pela sua mente, por aquilo que a pessoa é por dentro. Uma pessoa honesta, uma pessoa séria e responsável, uma pessoa que a sua palavra, o sim quer dizer sim e o não, não, como diz na Bíblia, como o Senhor Jesus disse. Uma pessoa que principalmente é temente a Deus, que é cristão e segue ao Senhor Jesus, esta pessoa certamente que terá realmente, ou terá, isto é, ou será a pessoa certa para esse lugar no trabalho, ou para ser um amigo ou uma amiga que possamos levar para a nossa vida. A verdade é essa. Muitas vezes enganamos e temos que ter a certeza de que não nos podemos iludir com as aparências. Atenção, as aparências são equivalentes a engodos. Engodos, aquele bichinho que nós pomos no anzol, pomos na água e o peixe vai lá, agarra no engodo, mas prende-se no anzol e vem para cima. É a morte certa daquele peixinho. E nós também pode não ser a morte certa, mas podemos ter uma grande desilusão e a nossa vida seguir um caminho errado devido a estas más escolhas. Portanto, não nos deixemos contagiar com os olhares e as belezas físicas da pessoa, das qualidades exteriores, mas sim vamos, obviamente, depositar fé em Deus e olhar como Deus olha para as pessoas, não pela sua beleza exterior, mas aquilo que ela é na sua essência. Uma pessoa temente a Deus, um cristão, uma pessoa que de facto preza pelos valores e princípios bíblicos. O amor, a bondade, a benignidade, o autodomínio, a honestidade, a verdade, a simplicidade. Todas estas qualidades, muitas estão no fruto do Espírito, são para ser levadas a sério. E são estas as escolhas que nós devemos fazer. Hoje tivemos aqui um pequeno texto que falava de Absalão. Absalão talvez fosse o homem mais bonito da Bíblia. Tinha uma aparência excelente, mas o seu íntimo era vazio, era mau e, portanto, não seria certamente uma pessoa que devêssemos contar com ela para o que quer que fosse. Portanto, a confiança ganha-se, conquista-se, não pelas palavras, mas pelas ações. E pelas ações, Absalão mostrou que não era de Deus e não era de confiança. E não era a pessoa que deveríamos ter como amigo ou companheiro, nestes casos de batalha, mas nos tempos de hoje, de companheiros em jornadas, nas mais diversas jornadas, a jornada da vida, mas que tem barreiras e projetos que nós podemos eventualmente trabalhar em conjunto com outras pessoas. E essas sim, não tendo a beleza exterior para nos enganar,
mas sim optarmos pela beleza interior, pela pessoa que é e que Deus aprova. Essas, um dia até poderemos chamar de irmãos, porque se acreditarem em Deus, em Jesus, quiserem receber o Espírito Santo, muito mais vitórias virão, certamente, e muito mais força deveremos ter, nós, dando força uns aos outros, mutuamente, para ultrapassar todas as barreiras das jornadas da vida. Hoje despeço-me com até breve, um forte abraço cristão, orem muito, vamos fazer mais vídeos e eu agora estou a compilar aqui uns temas para ir falando e ainda aprendendo mais sobre a Bíblia Sagrada, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento. Irmãos e irmãs, tenham uma excelente noite, hoje aqui em Sintra, em Portugal, onde estou, já é noitinha e, portanto, desejo-vos uma boa noite, onde quer que estejam, e até breve, até ao próximo vídeo. Como eu costumo dizer, um forte abraço cristão. Fiquem com Deus, em Cristo Jesus. Obrigado e até breve.